Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã, bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estar orando pela sua vida. E eu acredito, irmãos, que a palavra do Senhor nesta manhã vai falar tremendamente com você. Irmãos, Deus me deu a direção de estar falando com vocês acerca do descanso. Sim, irmãos, o descanso. É necessário nós termos momentos de descanso. Eu já abordei com vocês esse assunto algumas vezes aqui nas orações da manhã, mas eu acredito que Deus, ele está me direcionando novamente a abordar com vocês esse assunto. E esse assunto, irmãos, sobre o descanso, ele não é um assunto que é abordado muito pelas pessoas, pelas igrejas, mas o descanso, irmãos, é sim importante para nós, na nossa vida cristã. E a falta do descanso, irmãos, quando a pessoa ela está muito sobrecarregada, quando a pessoa ela não tem o hábito de descansar, ela pode até mesmo acabar abandonando a fé. Sim, irmãos, eu não estou exagerando em falar que a falta do descanso pode abrir uma brecha para o inimigo levar as pessoas a abandonarem a fé. É por isso, irmãos, que eu quero abordar esse assunto com vocês nessa manhã. Mas antes, irmãos, eu queria pedir a vocês, você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Todos os dias tem a oração da manhã aqui para você estar escutando, para você estar sendo edificado. Todos os dias, irmãos, tem uma mensagem do Senhor para sua vida. Então se inscreva no canal, deixe seu gostei também, para que esse vídeo ele venha alcançar mais e mais pessoas. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar a palavra do Senhor com vocês, que vai falar a respeito do descanso. A Bíblia, irmãos, ela fala do descanso, e eu quero compartilhar com vocês uma passagem que vai falar sobre este assunto. Irmãos, acompanhem comigo a palavra do Senhor que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13, que vai dizer o seguinte, a palavra do Senhor. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde a manhã até a noite? Moisés respondeu: eu tenho de fazer isso, porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. Explico os mandamentos e as leis de Deus a todos. Então Jetro disse: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais. E o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Irmãos, olha só. Para você que não sabe, irmãos, Jetro era o sogro de Moisés. E Moisés era o homem que foi escolhido por Deus para poder libertar o povo de Israel da terra do Egito. Então, irmãos, Moisés, ele era o líder, né, ali da nação de Israel. Naquela época ainda não existia rei, a nação de Israel ainda não tinha um rei, mas era Moisés que cuidava de tudo. Era Moisés que ensinava, era Moisés que julgava as questões do povo, era Moisés que dava os aconselhamentos. E Moisés, irmãos, ele fazia tudo isso sozinho. Moisés, irmão, sozinho, ele cuidava das questões de milhares e milhares de pessoas. E teve um dia que Moisés, ele sentou para julgar as questões do povo. Ele começou a julgar as questões que o povo tinha, a aconselhar, a explicar as leis para aquele povo. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que Moisés ele ficou desde a parte da manhã até a noite, julgando as questões do povo. E o sogro de Moisés, que era Jetro, ele viu aquela situação, ele via o quanto Moisés se desgastava
resolvendo as questões do povo, ficando o dia inteiro, horas do dia, para poder resolver questões do povo sozinho. E olha só, irmãos, o que o sogro de Moisés, ele fala com ele. Lá no versículo 17, Jetro ele vai dizer o seguinte: o que você está fazendo não está certo. Desse jeito você vai ficar cansado demais, e o povo também. Isso é muito trabalho para você fazer sozinho. Olha só, irmãos, como eu disse, nós sabemos que foi o próprio Deus que escolheu Moisés para poder ser o líder da nação de Israel, né? Deus escolheu Moisés para poder libertar o povo da terra do Egito. Mas não era, irmãos, da vontade de Deus que Moisés ele ficasse sobrecarregado com esse trabalho, que ele ficasse exaustivo, que ele ficasse o dia inteiro resolvendo as questões do povo. E Deus, ele usa o sogro de Moisés para poder aconselhá-lo, para poder ensiná-lo o que ele deveria fazer, como ele deveria lidar com essa situação. Porque, irmãos, por mais que esse era o papel de Moisés, o trabalho de Moisés, Deus ainda assim, irmãos, não queria que Moisés ele ficasse esgotado de tanto resolver as questões do povo. Deus ele queria que Moisés fizesse isso. Irmãos, com certeza. Deus chamou Moisés para isso. Mas também, irmãos, não era para que Moisés ele vivesse em favor disso. Vivesse somente para trabalhar, somente para fazer a obra de Deus. Irmãos, eu não estou falando aqui que você não deve fazer a obra de Deus. Porque eu acredito, irmãos, que Deus, ele quer que todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós trabalhamos na obra, tenhamos um ministério na igreja. Eu acredito sim que essa é a vontade de Deus para todos nós. Mas, irmãos, nós não podemos inverter os papéis. Nós não podemos deixar de descansar, nós não podemos deixar de passar tempo com a nossa família. Irmãos, quantos filhos de pastores, quantas pessoas, irmãos, que eu conheço que não vão à igreja porque o pai ou a mãe se dedicava tanto na obra que não tinha tempo para passar com seus filhos. Maridos que trabalhavam tanto na obra de Deus que não tinha tempo para passar com a sua esposa. Irmãos, o nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. A palavra do Senhor mesmo vai dizer, irmãos, que aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só, irmãos, aquele que nega a própria família é pior do que o infiel. Isso, irmãos, está escrito na Bíblia. Isso está escrito na palavra de Deus. E tem muitas pessoas, irmãos, invertendo o papel. Tem pessoas que colocam o ministério, não somente o ministério, o trabalho acima da família, acima do descanso. Tem pessoas, irmãos, que não descansa nem por um minuto, não tira uma férias, não tira um dia para descansar, está 7 dias na semana trabalhando, está tantos anos sem fazer uma viagem. E sabe, irmãos, o que é pior é que as pessoas elas pensam que dessa forma elas estão agradando a Deus. Irmãos, e realmente, Deus ele se agrada quando nós trabalhamos no ministério, quando nós temos um cargo na igreja, quando nós servimos na obra. Sim, irmãos, Deus ele se agrada disso. Mas muitas pessoas, elas têm um pensamento de que Deus ele quer que nós nos esgotemos de tanto trabalhar, porque dessa forma nós estamos agradando a Deus. Não, irmãos, Deus ele não quer que nós ficamos sobrecarregados, que nós ficamos exaustos de tanto trabalhar. Não, irmãos, não é assim que Deus ele quer que nós vivamos. E sabe, irmãos, o que é ainda pior é que muitas pessoas, muitos líderes espirituais, eles mesmos ensinam as pessoas que elas não devem descansar. Eu lembro, irmãos, que antigamente eu congregava em uma denominação e que essa denominação elas ensinava os membros da igreja que eles não poderiam descansar, que no céu eles iriam descansar, mas que aqui na terra eles tinham que trabalhar, eles tinham que gastar toda
a sua energia na obra de Deus e que o lugar de descansar seria no céu, que aqui na terra nós teríamos que nos esforçar ao máximo. E esse tipo de ensinamento, irmãos, é um ensinamento muito perigoso. Nós temos que tomar cuidado, porque a falta de descanso, irmãos, leva a pessoa a se desviar da igreja. Porque tem muitas denominações, irmãos, que falam que os membros não podem ter momento de lazer, eles não podem ir à praia, eles não podem assistir televisão, eles não podem ter redes sociais. Isso, irmãos, é muito arriscado, porque isso vai sufocando a pessoa, a ponto da pessoa, irmãos, em determinado momento, ela acabar se afastando de Deus, por ela achar que Deus é um Deus que oprime, por conta dos ensinamentos errados que elas escutam dentro das igrejas. Elas têm uma ideia de que Deus é um Deus opressor, é um Deus que não quer ver a nossa felicidade, é um Deus que não quer que nós descansamos, que Deus ele não quer que nós tenhamos momentos felizes, momentos alegres, momentos de descanso. Ei, irmãos, Deus ele não quer que nós venhamos viver dessa forma. Deus ele quer sim que nós descansemos. Deus quer sim, irmãos, que você trabalhe, que você tenha um ministério na igreja. Sim, irmãos, Deus ele quer essas coisas. Mas Deus ele quer também que nós descansemos, que nós tenhamos momentos de lazer, que nós tenhamos tempo para passar com a nossa família. Olha só, irmãos, o que Jetro ele aconselha a Moisés a fazer. Lá no versículo 19, Jetro vai aconselhar Moisés da seguinte forma: agora, escute meu conselho e Deus o ajudará. Está certo que você represente o povo diante de Deus e também que leve a ele os problemas deles. Você deve ensinar-lhes as leis de Deus e explicar o que devem fazer e como devem viver. Mas você deve escolher alguns homens capazes e colocá-los como chefes do povo. Chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Devem ser homens que temem a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Serão eles que sempre julgarão as questões do povo. Os casos mais difíceis serão trazidos a você, mas os mais fáceis eles mesmos poderão resolver. Assim será melhor para você, pois eles o ajudarão nesse trabalho pesado. Olha só, irmãos, só para resumir aqui, o que Jetro ele queria dizer é que Moisés ele delegasse tarefas para as pessoas, que não somente ele cuidasse do povo sozinho, mas não que ele escolhesse pessoas boas, pessoas confiáveis, pessoas honestas, para poder dividir essa tarefa com ele. E os assuntos mais fáceis, essas pessoas resolveriam. E os problemas mais difíceis seriam levados até Moisés para que Moisés pudesse julgar. E foi dessa forma, irmãos, que Moisés ele conseguiu aliviar o seu fardo. Aquele fardo que estava pesado. Aquela sobrecarga, ela foi aliviada. E é isso, irmãos, que Deus ele quer falar com você nessa manhã. Deus, ele quer que você tire um tempo para descansar. Irmão, se Moisés, ele continuasse trabalhando daquela forma, ele ia desfalecer. Ele não ia aguentar o fardo, por mais que ele estava conseguindo ali. Mas, irmãos, uma hora ele iria sobrecarregar. Ia chegar um momento que ele ficaria tão exausto que ele não daria mais conta de exercer o seu trabalho. E como eu disse, irmãos, tem muitas pessoas que estão abandonando a caminhada cristã porque estão sobrecarregadas, estão muito atarefadas. E chega uma hora, irmãos, que elas ficam tão exaustas que elas não aguentam mais e abandonam a caminhada. Então, irmãos, tire tempo para você. Tire tempo para você descansar. Tire tempo para você passar com a sua família. E que dessa forma o inimigo não ache uma brecha para poder te derrubar. Amém?
Nós vamos orar aqui, irmãos, nesse momento. Eu sei que talvez tenha pessoas aqui que realmente você até quer descansar, mas você não pode, porque o seu trabalho, né, a sua carga horária, ela não permite você descansar. Irmãos, eu vou orar por você. Eu vou orar pedindo a Deus para que Deus ele venha te dar um trabalho melhor, um emprego melhor, para que você venha ter tempo para descansar, para passar com a sua família. Eu sei, irmãos, que muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem até querem um tempo para passar com a sua família, mas por conta do serviço, do trabalho, não tem essa oportunidade. Mas nós vamos orar, irmãos, aqui neste momento, pedindo a Deus uma solução. Amém? Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, aqui neste momento nós entramos na tua presença e Deus, nós entendemos a importância do descanso. O quão importante é, ó Deus, nós descansarmos. Deus, nós sabemos que o inimigo, ele tenta sobrecarregar a nossa mente. O inimigo, ele quer que nós ficamos sobrecarregados para poder, ó Deus, assim nos derrubar, porque ele sabe que uma mente fraca, ó Deus, é mais fácil de desistir. Uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa exausta, é mais fácil de tomar decisões erradas. E é isso, ó Pai, que o inimigo ele quer. O inimigo, ó Deus, ele quer que nós trabalhemos com excesso, que nós venhamos ficar sobrecarregados para tomarmos decisões erradas. E quantas pessoas, ó Pai, também foram doutrinadas dentro das igrejas a não descansar, a sempre estar trabalhando. Ó Deus, eu te peço que neste momento, que o Senhor venha nos dar clareza. Deus, que essa palavra que foi ministrada aqui nessa manhã venha entrar em nossos corações. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor não criou este mundo tão bonito e belo para nós simplesmente vermos ele pela televisão. Não, ó Deus, o Senhor quer que nós desfrutemos de tudo aquilo que o Senhor criou. Não, Deus, o Senhor não criou as paisagens, o Senhor não criou a praia, as cachoeiras, o Senhor não criou os montes, o Senhor não criou os vales simplesmente para ficar de enfeite, não. O Senhor criou isso, ó Deus, para que nós desfrutemos. Ó Deus, e quantas pessoas não estão desfrutando daquilo que o Senhor criou, daquilo que o Senhor mesmo criou para que nós aproveitássemos. Não, Deus, nos ajude a entender, ó Pai, que o descanso sim é a vontade do Senhor. Esse irmão, ó Deus, que está exausto, que está sobrecarregado, ajude ele, ó Deus, a tirar um momento de descanso. E eu oro, ó Deus, também por esse irmão que até mesmo quer tirar um momento de descanso por causa, ó Deus, do seu trabalho, por causa do seu serviço. Esse irmão, ó Deus, que não tem uma oportunidade. Deus, eu te peço que o Senhor venha mover neste momento céus e terra, ó Deus, a favor deste ouvinte. Nós sabemos, ó Deus, que para o Senhor nada é impossível. Ó Deus, faça algo que vai beneficiar esse irmão. Ó Deus, muda a carga de horário. Reduza, ó Pai, a carga de horário desse ouvinte. Ou talvez, ó Deus, dê até mesmo a esse irmão um trabalho melhor. Um trabalho, ó Deus, onde ele possa ganhar mais e trabalhar menos. Sim, ó Deus, faça algo para que assim, dessa forma, essa pessoa, ela venha desfrutar do descanso do Senhor. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.